Homilia. Santa Missa na solenidade de Maria Santíssima, Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Era a aclamação jubilosa do povo santo de Deus, que ressoava pelas ruas de Éfeso no ano 431, quando os padres do concílio proclamaram Maria, Mãe de Deus. Trata-se de um dado essencial da fé, mas sobretudo de uma notícia maravilhosa: Deus tem uma mãe e, por conseguinte, está ligado para sempre à nossa humanidade, como um filho à mãe, a ponto de a nossa humanidade ser a sua humanidade. É uma verdade tão clamorosa e consoladora que o último concílio, aqui celebrado, afirmou que pela sua encarnação, ele, o Filho de Deus, uniu-se de certo modo a cada homem. Trabalhou com mãos humanas, pensou com uma inteligência humana, agiu com uma vontade humana, amou com um coração humano. Nascido da Virgem Maria, tornou-se verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Eis o que fez Deus com o seu nascimento de Maria, e mostrou o seu amor concreto pela nossa humanidade, abraçando-a real e plenamente. Irmãos e irmãs, Deus não nos ama só com palavras, mas com factos. Não nos ama lá do alto, de longe, mas de perto, precisamente de dentro da nossa carne, porque em Maria o Verbo se fez carne e, no peito de Cristo, continua a bater um coração de carne, que palpita de amor por cada um de nós. Santa Mãe de Deus. Muitos livros e grandes tratados se escreveram sobre este título, mas estas palavras entraram no coração do santo povo de Deus sobretudo com a oração mais familiar e doméstica que acompanha o ritmo dos dias, os momentos mais duros e as esperanças mais ousadas, ou seja, a Ave Maria. De facto, depois de algumas frases tiradas da palavra de Deus, começa assim a segunda parte desta oração: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Esta invocação marcou muitas vezes os nossos dias e permitiu que, através de Maria, Deus se aproximasse das nossas vidas e da nossa história, rezada nas mais diversas línguas, desfiando as contas do terço e nos momentos de necessidade, diante de uma imagem sacra ou caminhando pela estrada. A esta invocação, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, a Mãe de Deus sempre responde: escuta os nossos pedidos, abençoa-nos com o seu Filho nos braços, traz-nos a ternura de Deus feito carne, numa palavra, dá-nos esperança. E, no início deste ano, precisamos de esperança, como a terra precisa de chuva. O ano, que se abre sob o signo da Mãe de Deus e nossa, diz-nos que a chave da esperança é Maria, e a antífona da esperança é a invocação Santa Mãe de Deus. E hoje confiamos a nossa Mãe Santíssima ao amado Papa Emérito Bento XVI para que o acompanhe na sua passagem deste mundo para Deus. Rezemos a Mãe de modo especial pelos filhos que sofrem e já não têm a força de rezar, por tantos irmãos e irmãs atingidos pela guerra em tantas partes do mundo, que vivem estes dias de festa na escuridão e ao frio, na miséria e no medo, submersos na violência e na indiferença. Por quantos não têm paz, aclamemos Maria, a mulher que trouxe ao mundo o Príncipe da Paz. Ela, Rainha da Paz, realiza-se a bênção que ouvimos na primeira leitura: o Senhor volte para ti a sua face e te dê a paz. Pelas mãos de uma mãe, a paz de Deus quer entrar nas nossas casas, nos nossos corações, no nosso mundo. Mas como fazer para acolher? Deixemo-nos aconselhar pelos protagonistas do Evangelho de hoje, os primeiros que viram a mãe com o menino, os pastores de Belém. Eram pessoas pobres, talvez até bastante rudes, e naquela noite, estavam de serviço. Foram precisamente eles, não os sábios nem mesmo os poderosos, os primeiros a reconhecer o Deus próximo, o Deus que veio pobre e gosta de estar com os pobres. Dos pastores, o Evangelho começa por destacar dois gestos muito simples, mas que não são sempre fáceis: os pastores foram e viram. Dois gestos, ir e ver. Em primeiro lugar, ir. O texto diz que os pastores foram apressadamente. Não ficaram parados. Era noite, tinham os seus rebanhos para cuidar e estavam certamente cansados, e poderiam aguardar a aurora, esperar pelo nascer do sol para ir ver um menino deitado numa manjedoura. Mas não, foram apressadamente,
porque, em presença de coisas importantes, é preciso reagir prontamente, não adiar, pois a graça do Espírito não tolera a lentidão. E assim encontraram o Messias, o esperado que há séculos muitos procuravam. Irmãos, irmãs, para acolher Deus e a sua paz, não se pode ficar comodamente parado à espera que as coisas melhorem. É preciso levantar-se, aproveitar as oportunidades da graça, ir, arriscar. É preciso arriscar. Hoje, no início do ano, em vez de ficarmos a pensar e esperar que as coisas mudem, será bom interrogar-nos: eu, neste ano, aonde quero ir? A quem vou fazer bem? Muitos, na igreja e na sociedade, esperam o bem que tu, e só tu, podes proporcionar, o teu serviço. E hoje, fez-se a preguiça que anestesia e a indiferença que paralisa, frente ao risco de nos limitarmos a ficar sentados diante de um ecrã com as mãos no teclado, os pastores desafiam-nos a ir, a comover-nos com o que acontece no mundo, a sujar as mãos na realização do bem, a renunciar a toda uma série de hábitos e comodidades para nos abrirmos às novidades de Deus, que se encontram na humildade do serviço, na coragem de prestar cuidados. Irmãos e irmãs, imitemos os pastores, e vamos. Diz o Evangelho que, tendo chegado, os pastores encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E observa em seguida que, só depois de o terem visto, começaram, cheios de maravilha, a contar aos outros o que lhes tinham dito de Jesus e a glorificar e louvar a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto. O ponto de viragem deu-se ao tê-lo visto. É importante ver, abraçar com o olhar, permanecer ali, como os pastores, diante do menino nos braços da mãe. Sem dizer nada, sem perguntar nada, sem fazer nada. Olhar em silêncio, adorar, regalar os olhos com a ternura consoladora de Deus humanado e da sua e nossa mãe. No início do ano, entre tantas novidades que quereríamos experimentar e as inúmeras coisas que quereríamos fazer, incluamos a de dedicar tempo a ver, ou seja, a abrir os olhos e mantê-los abertos diante daquilo que conta, Deus e os outros. Tenhamos a coragem de nos abrir à maravilha do encontro, que é o estilo de Deus, uma coisa muito diferente da sedução do mundo, que te tranquiliza. A maravilha de Deus, o encontro dá-te paz, o mundo consegue apenas anestesiar-te e pôr-te tranquilo. Quantas vezes, levados pela pressa, não temos tempo sequer de parar um minuto na companhia do Senhor para ouvir a sua palavra, rezar, adorar, louvar. E o mesmo acontece em relação aos outros, levados pela pressa ou pelo protagonismo, não temos tempo para escutar a esposa, o marido, para conversar com os filhos, para lhes perguntar como se sentem dentro, e não só como vão os estudos e a saúde. Faz muito bem deter-se a escutar os idosos, o avô e a avó, para ver a profundidade da vida e redescobrir as raízes. Sendo assim, perguntemo-nos se somos capazes de ver quem vive ao nosso lado, quem mora no nosso prédio, quem encontramos diariamente pela estrada. Irmãos e irmãs, imitemos os pastores e aprendamos a ver. A compreender com o coração, vendo. Aprendamos a ver. Ir e ver. Hoje o Senhor veio para o meio de nós e a Santa Mãe de Deus coloca-o diante dos nossos olhos. Redescobramos, no ímpeto de ir e na maravilha de ver, os segredos para fazer verdadeiramente novo este ano, e vencer o cansaço que te faz instalar ou a paz falsa da sedução. E agora, irmãos e irmãs, convido-vos todos a olhar para Nossa Senhora. Aclamemo-la 3 vezes Santa Mãe de Deus, como fazia o povo de Éfeso, Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Amém.